Algo impossível acaba de acontecer. Depois de semanas de silêncio, o 3I Atlas, o mesmo objeto interestelar que cruzou a órbita de Marte no início de outubro de 2025, voltou a emitir sinais. Mas desta vez, não estamos falando de simples pulsos luminosos. São transmissões estruturadas, com frequência, padrão e cadência que lembram comunicação. E o mais inquietante, esses sinais não estão vindo diretamente do objeto, mas sendo refletidos por ele. Desde o final de outubro, quando o Atlas desapareceu atrás do Sol, a NASA e a ESA aguardavam o retorno do contato com suas sondas. O bloqueio solar terminou há poucos dias, e as primeiras pacotes de dados começaram a chegar. Entre eles, uma sequência vinda da missão JUICE, orbitando o sistema de Júpiter. O que os engenheiros encontraram nos arquivos deixou todo o departamento científico em alerta. Pulsos regulares, captados por sensores magnéticos e ópticos sincronizados a cada 43,2 segundos, o mesmo intervalo observado antes do desaparecimento do 3I Atlas. Mas agora há algo diferente. Os pulsos apresentam modulação de amplitude, pequenas variações na intensidade, organizadas de forma rítmica. É como se houvesse informação embutida na luz. E isso, segundo especialistas do laboratório de propulsão a jato, não pode ser explicado apenas pela rotação de um corpo irregular. O padrão é preciso demais, exato demais. As primeiras análises indicam que o sinal se repete em blocos de 12 sequências. Cada ciclo dura cerca de 8 minutos, seguido de uma pausa de 90 segundos, antes de reiniciar do zero. Nenhum fenômeno natural conhecido exibe esse comportamento. Nem cometas, nem asteroides, nem objetos interestelares anteriores. É algo novo. Algo que está forçando os limites da astrofísica atual. No momento em que o sinal foi detectado, a sonda JUICE estava a mais de 600 milhões de quilômetros do Sol. Os instrumentos estavam calibrados para observar o campo magnético joviano, mas captaram uma ressonância externa, como se uma fonte além do sistema estivesse modulando o ruído de fundo. O nome Atlas reapareceu no sistema automaticamente, porque o software reconheceu o padrão de brilho espectral registrado antes do bloqueio solar. Nas horas seguintes, os servidores da NASA, agora reativados após o fim da paralisação, foram inundados por dados. Observatórios independentes começaram a relatar o mesmo fenômeno, uma sequência pulsante refletida na banda de rádio de 1420 MHz, a frequência do hidrogênio. Exatamente a mesma usada pelo famoso sinal WOW, captado em 1977. Coincidência? Talvez. Mas se for coincidência, é uma das mais impressionantes já registradas. O protocolo interno foi acionado. O SETI, que desde julho vinha acompanhando o caso em modo silencioso, confirmou que o padrão é real. Não se trata de interferência terrestre nem de eco solar. O sinal vem de uma origem localizada próxima à trajetória prevista do 3I Atlas, agora já além da órbita de Júpiter, rumo à constelação de Sagitário. Só que há um detalhe perturbador. Ele não está se afastando como deveria. A frequência Doppler, que indicaria o movimento natural de recuo, permanece estável. É como se o objeto estivesse desacelerando. Enquanto isso, nas redes, o termo Atlas Signal já se espalha. Milhares de usuários analisam o espectrograma divulgado pelo SETI e notam uma estrutura visual quase simétrica, como se fosse uma sequência binária. Picos e vales alternados em proporção de 1:3. Linguagem? Código? Ninguém sabe. Mas o fato é que o 3I Atlas, agora fora da luz solar, a centenas de milhões de quilômetros, está emitindo mesmo sem fonte de energia aparente. Os fóruns científicos estão divididos. Parte dos astrônomos sustenta que se trata apenas de uma oscilação de albedo combinada com reflexão de rádio solar. Outros, porém, lembram de um detalhe que passou despercebido. O núcleo do 3I Atlas reflete luz em padrões facetados quase geométricos. Em outras palavras, as superfícies planas, regulares, que poderiam atuar como antenas naturais ou artificiais. As transmissões da missão JUICE seguem chegando, e cada pacote traz mais dados. A ESA confirmou que o sinal persiste mesmo quando o objeto não está mais visível no espectro óptico. Isso significa que o fenômeno não depende da luz solar, nem do ângulo de observação. É uma emissão contínua, ativa, deliberada. E o mais espantoso, no último pacote recebido às 04h32 do dia 10 de outubro de 2025, o sinal mudou. Pela primeira vez, houve uma quebra no padrão. Um desvio mínimo, mas perceptível. Um pulso de maior duração, seguido de uma sequência mais curta, quase como uma assinatura. É nesse momento que a NASA entra oficialmente no caso. O porta-voz do Centro Goddard, em Maryland, confirma que as equipes estão cruzando dados entre as sondas JUICE, Juno e a rede de radiotelescópios terrestres. Pela primeira vez,
um objeto interestelar exibe comportamento de emissão coordenada, e ninguém consegue explicar por quê. O dia amanhece tenso nos centros de controle da NASA e da ESA. Às 06h17, horário de Greenwich, a equipe do Deep Space Network confirma algo que não deveria ser possível. O sinal do 3I Atlas não apenas persiste, como agora responde. Sim, responde. Os pulsos, até então regulares e previsíveis, começaram a variar segundos após um feixe de teste enviado pela antena de Goldstone, na Califórnia. O protocolo era simples, um ping eletromagnético, uma tentativa de eco. Nenhum cientista esperava retorno, mas o eco veio. Exatamente 2 minutos e 14 segundos depois. Um intervalo que corresponde, dentro da margem de erro, à distância estimada do 3I Atlas em relação à Terra. Só que o retorno não era uma reflexão comum. Ele veio modulado, distorcido, como se tivesse sido processado. As leituras mostram que o sinal de volta não tem o mesmo padrão espectral do que foi enviado. Algo, ou alguém, entre aspas, alterou a frequência original. O eco carregava microvariações de fase, diferenças matematicamente consistentes com um processo de reestruturação intencional. As redes da NASA entram em sigilo parcial. Alguns servidores são novamente desligados, oficialmente por motivos de segurança de dados, mas pesquisadores independentes notam o desaparecimento de múltiplos logs públicos. As contas que vinham postando os dados de observação são arquivadas. É o segundo apagão em menos de um mês. Enquanto isso, a ESA continua publicando atualizações. Evita o termo inteligente, mas admite, a resposta não é aleatória. Os pulsos se reconfiguram com base em cada nova emissão enviada da Terra. Uma sequência de 12 blocos, idêntica ao padrão anterior, mas agora com variações proporcionais à amplitude do estímulo. É como se o 3I Atlas escutasse e ajustasse. Do outro lado do Atlântico, o astrofísico americano Stephen Burns volta a se pronunciar. Ele havia sido um dos primeiros a identificar o comportamento anômalo do objeto em julho, e agora retoma o alerta. Segundo ele, o 3I Atlas pode estar envolto em uma camada de plasma capaz de reagir eletromagneticamente, um tipo de casca autorregulável, algo entre material e campo energético. Mas o que ninguém consegue explicar é a precisão. Nenhum processo físico natural conseguiria manter ciclos tão regulares sem dissipação. Em paralelo, a sonda Tianwen-1, da China, que estava monitorando o espaço marciano, detecta o mesmo padrão. Mesmo a essa distância, os sensores captam a mesma sequência de 43 segundos, o suficiente para sugerir uma tentativa de codificação. A própria CNSA divulga uma nota discreta. Os dados do objeto interestelar 3I Atlas exibem comportamento de modulação não natural. A reação internacional é imediata. Em menos de 24 horas, 18 radiotelescópios ao redor do mundo passam a monitorar o objeto. A rede de Arecibo, mesmo com parte da estrutura comprometida, retoma operações de emergência em modo passivo. O Observatório do Atacama detecta o mesmo eco, mas com uma diferença intrigante. A intensidade do sinal varia conforme o ângulo da observação, como se o Atlas tivesse uma geometria direcional, refletindo mais fortemente para determinadas coordenadas. Nesse ponto, a hipótese de que o 3I Atlas seja apenas um corpo rochoso já está praticamente descartada. A estrutura geométrica observada no infravermelho, combinada à ausência de fragmentação mesmo após a ejeção solar, aponta para algo estruturalmente coeso. Uma das análises espectroscópicas sugere a presença de liga metálica incomum, com picos compatíveis com titânio e nióbio, elementos raros mas possíveis. O problema é que a proporção entre eles não existe em nenhuma formação natural conhecida. Enquanto os laboratórios tentam processar os dados, o público começa a especular. Fóruns de astronomia e tecnologia explodem com a expressão "o sinal que responde". Teorias vão desde um fenômeno eletromagnético autônomo até a hipótese de um artefato interestelar, uma espécie de mensageiro silencioso, ecoando informação há milênios. Mas o que realmente chama a atenção dos cientistas é o local para onde o Atlas está se dirigindo. Sua rota o leva diretamente para uma região densa de campo magnético próximo à zona de influência de Júpiter, uma área capaz de amplificar sinais de rádio e distorcer leituras. Coincidência ou não, é exatamente ali que o eco se torna mais intenso. Como se o objeto estivesse usando o campo joviano como espelho. Uma nova sequência de pulsos é recebida. Desta vez, o padrão muda radicalmente. São 43 segundos de silêncio total, seguidos por uma rajada de sinais contínuos, comprimidos em apenas 3 segundos. O software de análise da ESA converte o espectrograma em visual e revela algo que ninguém esperava. O padrão forma um diagrama em espiral, com linhas concêntricas que lembram uma órbita.
A hipótese surge instantaneamente. O sinal está descrevendo o próprio movimento do Atlas, mas o mistério vai além. Dentro da espiral, há um intervalo marcado por 3 pulsos mais fortes, um detalhe que, curiosamente, combina com a designação oficial do objeto. 3I Atlas. 3 pulsos. Um eco. E enquanto o sinal continua, algo ainda mais inquietante aparece nos dados do magnetômetro da JUICE. Uma leve flutuação no campo magnético local, como se o espaço em torno do Atlas estivesse vibrando. A amplitude da oscilação é mínima, mas o suficiente para indicar atividade energética. O que quer que o 3I Atlas seja, ele não está apenas refletindo, está interagindo. E agora, com o eco confirmado e os pulsos visivelmente alterados, os cientistas precisam responder à pergunta que tentam evitar desde o início. Será que o 3I Atlas está tentando se comunicar? As horas seguintes ao eco confirmam que algo está fora do controle. Em Washington, uma reunião de emergência é convocada a portas fechadas. Participam membros da NASA, do Departamento de Defesa e do Escritório de Políticas Científicas da Casa Branca. Nenhum comunicado oficial é divulgado, mas jornalistas especializados percebem um padrão. Os canais da agência passam a divulgar apenas notas genéricas sobre monitoramento contínuo de anomalias interestelares. Nos bastidores, no entanto, a situação é outra. Os engenheiros de comunicações do Jet Propulsion Laboratory receberam autorização para usar a Deep Space Network em modo ativo, algo raríssimo. Isso significa que a Terra está, de fato, tentando enviar mensagens diretas ao 3I Atlas. Os pulsos transmitidos têm estrutura binária simples, sequência curta, pausa, repetição. Um teste clássico de eco. Mas o que acontece a seguir ultrapassa qualquer precedente na história da astronomia moderna. 34 minutos após a transmissão, o eco retorna novamente. Só que desta vez, o padrão mudou. Os pulsos de resposta não são cópias do sinal enviado. São proporcionalmente comprimidos, como se o emissor tivesse entendido o ritmo e respondido num formato otimizado. É um tipo de retorno que nenhum fenômeno passivo poderia gerar. O 3I Atlas, aparentemente, aprendeu. O laboratório de Arecibo, parcialmente reativado com antenas secundárias, cruza os dados e confirma a variação intencional. Cada nova emissão terrestre resulta numa resposta adaptada, mais curta, mais precisa e sempre sincronizada dentro do mesmo intervalo de 43 segundos. Em outras palavras, existe uma relação de feedback entre o sinal da Terra e o sinal do Atlas. A hipótese de ruído natural é descartada oficialmente pela ESA e pelo Observatório do Atacama. A partir daí, o caso deixa de ser apenas astronômico, torna-se diplomático. O Conselho de Segurança das Nações Unidas é informado. A União Astronômica Internacional cria um comitê temporário para coordenar os fluxos de dados entre as agências espaciais. Discretamente, o SETI passa a trabalhar em parceria com o Instituto de Linguística Computacional de Zurique, tentando identificar possíveis padrões de linguagem nos pulsos modulados. É nesse ponto que o termo eco interestelar surge oficialmente. O eco não é apenas um reflexo, é uma resposta com lógica interna, baseada em progressões matemáticas. Os analistas notam que a estrutura dos pulsos segue uma sequência harmônica próxima à razão áurea, uma proporção que se repete na natureza e nas estruturas humanas. Coincidência? Talvez. Mas, se for coincidência, é uma das mais elaboradas já registradas. Os primeiros modelos tentam converter o padrão em gráficos tridimensionais. Quando os dados são plotados, algo notável aparece. As respostas do Atlas formam uma estrutura de ondas em espiral, idêntica à forma de um campo magnético autossustentável. A hipótese é chocante. O 3I Atlas pode estar gerando o próprio campo, ou manipulando o campo magnético do espaço em torno dele. Isso explicaria a desaceleração inexplicável e o comportamento de reflexão direcionada. Não podemos afirmar que se trata de comunicação inteligente, mas também não podemos mais afirmar que seja apenas um corpo físico passivo. Enquanto isso, na internet, o fenômeno explode. Em poucas horas, transmissões ao vivo reúnem milhões de espectadores acompanhando em tempo real os espectrogramas das estações de rádio. A cada nova resposta captada, o mundo parece prender a respiração. Mas em meio ao frenesi público, uma informação vaza. Um documento interno da NASA, datado de 11 de outubro de 2025, revela que o sinal do Atlas não é apenas captado pelos radiotelescópios. Ele também está interferindo em redes de comunicação terrestre. Satélites de baixa órbita começaram a registrar microflutuações na banda de 1,4 GHz, a mesma usada pelo sinal. Em várias partes do planeta, laboratórios relatam picos de ruído sincronizados com os pulsos do Atlas. O fenômeno é global.
E então, algo inesperado acontece. O Observatório de Parkes, na Austrália, capta uma sequência inédita de pulsos contínuos. São 12 minutos de emissão sem pausa, com amplitude crescente e modulação complexa. Quando o espectrograma é ampliado, os engenheiros notam um detalhe perturbador. O padrão lembra uma forma vocalizada, um som. Algo que, quando convertido em faixa audível, soa como um tom harmônico, quase um acorde sustentado. Não é música, não é ruído, é ordem sonora. A análise de Fourier revela que o tom contém frequências múltiplas harmônicas entre si, uma construção análoga ao que chamamos de escalas tonais. Em outras palavras, o 3i Atlas emitiu algo que se comporta como uma nota musical. A imprensa tenta cobrir o caso, mas as informações oficiais permanecem controladas. A NASA nega que se trate de áudio, chamando de interpretação artística a conversão do sinal. Ainda assim, laboratórios independentes como o Instituto Max Planck confirmam a coerência harmônica no pulso, e ele segue padrões previsíveis. Em questão de horas, cientistas do mundo todo começam a testar variações. Eles reenviam pulsos modulados, variando ritmo e amplitude. E cada vez que o fazem, o eco retorna. Diferente, ajustado, como se o Atlas estivesse respondendo à conversa. A ideia de uma mensagem interestelar deixa de ser ficção. O que antes era um enigma astronômico, agora se torna a primeira possível interação direta com um objeto de origem desconhecida. Mas, como sempre, o silêncio oficial fala mais alto. Enquanto o mundo acompanha, uma nova anomalia é registrada. O sinal se intensifica. A cada 43 segundos, os picos aumentam. Algo está crescendo, e ninguém sabe o quê. A madrugada de 12 de outubro de 2025 fica marcada como o momento em que a fronteira entre o conhecido e o impossível se desfez. O 3i Atlas, agora a centenas de milhões de quilômetros, emite seu sinal mais forte desde que entrou no Sistema Solar. Os dados chegam simultaneamente à ESA, à NASA e a observatórios independentes. Nenhum instrumento consegue explicar o fenômeno. O que antes era uma sequência discreta de pulsos, agora se transforma em uma onda contínua de energia, expandindo-se como se o próprio espaço vibrasse. As leituras de campo magnético mostram picos anômalos que não deveriam existir. É como se o Atlas estivesse traduzindo o próprio sinal em diferentes linguagens de energia. Mas o que mais assusta é o padrão que surge em meio a essa avalanche de dados. Um eco harmônico, repetido 12 vezes, com uma pausa de 90 segundos, antes de reiniciar. O mesmo ciclo que começou semanas atrás. Só que agora, dentro desse ciclo, aparece algo novo. 3 pulsos intensos. Os computadores do Laboratório de Astrofísica de Zurique processam os dados e descobrem uma coincidência. Essa proporção é idêntica à sequência de ressonância orbital de Ganimedes, Europa e Io, as 3 luas principais de Júpiter. O Atlas está emitindo um sinal baseado na arquitetura natural do sistema joviano, como se estivesse usando o próprio campo gravitacional do planeta como parte da mensagem. Na sala de controle da ESA, o silêncio é total. Os monitores mostram que o sinal do Atlas está girando em sincronia com o campo magnético de Júpiter, acompanhando sua rotação. Isso significa que o objeto não está apenas presente na região. Ele está interagindo ativamente com o campo do planeta. Por alguns instantes, o ruído de fundo desaparece. O gráfico fica limpo, perfeito, linear. Então, surge o pico. Uma explosão luminosa, invisível a olho nu, mas registrada por todos os instrumentos. Um pulso gigantesco, expandindo-se em uma onda de radiação coerente. O sinal é tão forte que chega a interferir em satélites de comunicação na Terra. Radiotelescópios de Arecibo, Parques e Atacama perdem sincronização. O mundo inteiro sente o impacto. Durante 43 segundos, o planeta mergulha em um silêncio eletromagnético. Nenhum radar, nenhuma transmissão, nenhum eco. A Terra, por um breve instante, parece ouvir o universo em silêncio absoluto. E então, o sinal volta. Mas agora, não em pulsos, em sequência contínua, modulada, com variação rítmica. Os algoritmos do SET traduzem o espectrograma e revelam algo que ninguém esperava ver. O padrão lembra uma onda senoidal dupla, idêntica ao tipo de sinal que a NASA usa para transmitir dados de telemetria. Só que o 3i Atlas está emitindo na mesma estrutura de modulação usada por sondas humanas. As equipes tentam decodificar, mas a mensagem não se encaixa em nenhum formato conhecido. Os bits, quando convertidos, formam apenas ruído, mas quando processados visualmente, através de transformadas espectrais, surgem formas, não letras, não símbolos, formas espirais, simétricas, quase como mapas de fluxo. Parecia que o 3i Atlas não estava apenas emitindo dados, ele estava mostrando como ele pensa. As hipóteses se multiplicam.
Alguns acreditam que o objeto seja uma sonda autônoma, uma estrutura de observação interestelar que reage a estímulos energéticos. Outros, mais ousados, sugerem que o Atlas possa ser parte de uma rede maior, um fragmento de algo que atravessa o espaço há milhões de anos, acumulando e retransmitindo sinais de civilizações passadas. Mas há também os que enxergam um padrão mais simples e mais profundo. O Atlas não estaria se comunicando conosco, estaria apenas espelhando o universo. O brilho diminui, o eco se apaga, e o Atlas retorna ao anonimato do espaço interestelar. O que ele deixou para trás, porém, é mais do que números e gráficos. É um lembrete de que, no meio do ruído infinito do cosmos, há momentos em que algo, mesmo que por 43 segundos, responde. E talvez essa seja a maior descoberta de todas. Nós sempre olhamos para o céu em busca de respostas. Mas talvez o 3i Atlas tenha nos mostrado que o universo não responde com palavras, responde com ecos. E o eco que ele deixou pode mudar para sempre a forma como vemos o espaço entre as estrelas. Se você chegou até aqui e essa história te fez olhar o céu de um jeito diferente, inscreva-se agora no canal Noticiário Científico, porque na próxima investigação vamos ainda mais fundo nas novas leituras do sinal do 3i Atlas. Deixe seu comentário dizendo o que você acredita que o Atlas realmente seja. Um corpo natural, uma sonda artificial ou algo que ainda não temos linguagem para descrever. Até o próximo episódio.